Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Contígio e eu venho com mais uma decoração. Tô passando aí o chantilly, tá? Gente, esse chantilly está mais firme, é bem mais firme do que o que normalmente eu utilizo. Dá pra ver bem aí pela textura que ele tá e o acabamento que ele vai ficando, tá? Vou deixar aí o meu bolo, né, o mais lisinho possível. A gente precisa de um acabamento liso aí. Neste caso, não precisa de quinas, mas a nossa lateral tem que estar bem retinha, bem certinha, pra gente poder fazer esse trabalho que a gente vai fazer aí agora no nosso bolo, tá? Gente, por que a gente precisa de um chantilly mais firme? Porque como a gente vai usar o stencil com o chantilly mais firme, eu vejo uma grande diferença. Vocês podem ver aí, gente, que eu fiz também uma camada de brilho. Bastante brilho, brilho generoso. No caso, eu coloquei mais no centro do bolo o brilho, porque na parte de baixo, como eu ia cobrir, então não precisava que ficasse tão certinho, né? A parte de baixo. Mas já na parte do meio, eu precisava que ele ficasse bem certinho. E agora com o chantilly, no caso aí, quase um marfim, eu fiz ele com amarelo damasco, amarelo gema e marrom, tá? E vocês podem observar que o chantilly tá bem fluido, tá? Chantilly tem que estar fluido para a gente poder fazer esse trabalho aí, é bem mais fácil. Peguei essa espátulazinha e fui passando aí por toda o meu stencil, tá? Você pode ir fazendo ele de parte em parte? Pode. Eu fiz ela aí por inteiro, tá? E logo depois que você fizer, você vai, né, preencher tudo certinho, você vai ir tirando delicado. Aí o vídeo tá acelerado, fica parecendo que não foi delicado, mas foi bem delicado a hora de tirar. Lembrando sempre de não tentar, quando você for tirar, gente, não deixar ficar ponta, igualzinho ficou aí no finalzinho, que complica um pouquinho mais para poder tirar, tá? Preenchi aí mais um cantinho, coloquei ele assim esticadinho, tá? Mas como eu disse para vocês, não tem importância ficar soltinho aí nas bordas, porque a gente não vai utilizar ele 100% retinho. Agora a gente vai fazer como se ele estivesse encapando esse bolo novamente, porém a gente vai deixar aparecer algumas partes, tá? Então eu vou colocar o meu chantilly aí, o chantilly branco, nesse caso ele já está assim mais fluido, e agora a gente vai poder fazer uma espatulagem, tomando muito cuidado para não encostar a nossa espátula, tá? No trabalho que a gente fez, né? Neste trabalho que a gente já tinha feito aí com o stencil, tá, gente? Então, tome bastante cuidado, concentração para fazer. Use a sua espátula a 45 graus, dê preferência de utilizar ela úmida, tá? Porque facilita bastante. Ela úmida a gente consegue espalhar melhor. Se você vê que tá faltando chantilly, tá faltando um pouquinho para chegar, eu vou apertar a espátula. Não aperte a espátula, dê preferência para colocar chantilly, tá? Porque se você apertar a espátula e sem querer você encostar no trabalho de stencil, pronto, bolo perdido, tá? Então, sempre dê preferência para agregar chantilly e não para remover chantilly, tá? Vocês estão vendo aí que algumas partes eu subi um pouco de chantilly. Então, gente, é para realmente dar esse contraste, dar essa diferença aí. Alguns lugares estão mais abertinhos, outros não. Era o intuito mesmo, tá? Então, depois que eu deixo aí o meu bolo lisinho, eu vou passar para a parte de cima. O mesmo chantilly amarelo que eu utilizei, eu vou colocar na ponta desse bico, tá? Eu comecei a fazendo aí, gente, e não gostei do jeito que tava ficando. Infelizmente, eu encostei, gente, a minha doma. Essa doma tá muito maior, graças a Deus. Eu tô, gente, emagrecendo, da igreja louvar de pé, né? Então, essa doma tá muito maior e eu acabei encostando o braço na tigela, tá? Desconsidere isso. Tá vendo do jeito que eu fiz aí? Eu não gostei de como ele tava ficando, porque eu estava fazendo a pétala contínua. Resolvi tirar tudo e começar de novo. Gente, o bico que eu tô usando, ele não tem numeração. Mas você pode usar o 127, 124, tudo vai dar certo também para fazer esse aí, tá? 127 é maior, 124 menor, tá? É um bico pétala. Vocês viram que antes eu tinha feito ele seguido, agora eu tô dando preferência de fazer ele pétala por pétala. Tá vendo que na bordinha da minha pétala
tem um detalhezinho amarelo? Então, quando eu fui colocar o meu chantilly no meu bolo, eu coloquei a borda, onde é o bico da pétala, eu coloquei um pouquinho de chantilly amarelo, esse marfim, né? E no restante eu coloquei o branco. E cada vez que eu ia fazendo uma fileira de pétala, eu ia colocando mais amarelo, tá? Então, para ficar esse degradê no nosso bolo. Tá vendo aí como que eu tô colocando o meu chantilly no meu saco de confeitar? Eu vou pegando o amarelo e sujando a minha lateral, tá, gente? Para poder ficar esse degradê só da pontinha do nosso bolo, tá? Então, vocês viram que a primeira fileira de pétala eu tava com o meu bico praticamente na horizontal. E agora eu fui levantando a ponta do meu bico, tá? É praticamente a mesma forma que a gente faz para fazer as nossas rosas, tá, gente? Só que no caso aí a gente tá fazendo no bolo como um todo, tá? Mas eu utilizo também a mesma técnica de ir levantando a ponta do meu bico e fazendo aquele movimento de onda que vocês viram no início, tá? Então, eu fui fazendo aí até eu ver que tava num tamanho bacana, de um jeito bacana, pra gente colocar o miolinho. No miolinho, gente, eu usei pérola, tá? Pintei elas de dourado e usei pérola. Agora, na nossa borda, gente, eu gosto desse detalhe aí, tá? De colocar sempre, eu sempre gosto de colocar o douradinho nessa borda aí. Eu gosto do jeito que fica, acho que fica bacana, fica parecendo que o bolo tá sendo aberto, né? Enfim, a misturinha que eu faço é álcool de cereal com o pozinho, tá? Eu coloquei, além das bordinhas de onde a gente fez ali o detalhe, eu coloquei em algumas pontas de pétala, tá? Então, em algumas pontinhas das pétalas, eu fui sujando também com o douradinho, tá? Pra ficar aquele detalhezinho mesmo nas nossas pétalas. E agora, para fazer o acabamento, limpei a minha bandeja direitinho, deixei tudo limpinho e coloquei as minhas pérolas. A mesma pérola que eu coloquei no miolo, eu coloquei aí na parte de baixo. Aí é um exercício de paciência, tá, gente? Antes eu colocava com a pinça, aí tem vez que eu coloco com a pinça, tem vez que eu coloco com a espátula. Depende realmente da minha paciência e do que eu acho que tá mais rápido, tá? E olha como ficou lindo, 2 tipos de técnica que eu trouxe nesse bolo para vocês, esse efeito de rosa na parte de cima e também o efeito do estêncil na nossa lateral do bolo, tá? Gente, 2 trabalhos que tá se usando bastante por agora, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo, tá bom?